chega de falar de beleza. Tá bom. Vamos abrir o assunto política, gente, agora, falando da redução no número de parlamentares lá na Itália. E a reportagem é da Caterina Asciutti. A Itália tem o segundo maior parlamento da Europa, mas o número de senadores vai diminuir de 315 para 200 e o de deputados de 630 para 400. A decisão foi tomada através de referendo popular que convocou os quase 47 milhões de italianos para votar a proposta do movimento populista 5 Estrelas, hoje no poder em uma coalizão formada há um ano com o Partido Democrático de Centro-Esquerda. A votação começou na manhã de domingo e terminou na segunda-feira, respeitando um rígido protocolo de segurança devido ao aumento de casos de coronavírus nas últimas semanas. Também foram eleitos os novos prefeitos dos mais de 1.000 municípios e os governadores de 7 regiões do país. Tanto candidatos da extrema-direita e da esquerda tiveram bons resultados, segundo a boca de urna. Analistas dizem que os resultados eleitorais devem afetar a estabilidade do governo. Muito bem, gente, vamos discutir esse assunto aqui com a nossa bancada. Eu queria começar por você, Zé. Pelo que eu me lembro, nós já tivemos discussões a respeito desse tema de redução de parlamentares aqui no Congresso Nacional, né? Mas é meio óbvio a razão desse assunto não ter avançado, né, Zé? Os deputados não querem se reduzir, os senadores também não. Se fossem os colegas, eles votariam. Redução dos colegas, a minha vaga não, né? Pelo menos 8 emendas constitucionais tentam mudar essa situação e reduzir o número de parlamentares. Hoje nós temos 513 deputados e 81 senadores. No caso lá da Itália é diferente, o parlamento é muito grande, tem inclusive representante de imigrantes. Uma brasileira era deputada lá, filha do Rubens Bueno, eu me esqueci o nome dela, mas era deputada. Enfim, a situação lá é um pouco diferente. Aqui no Brasil, durante o processo constituinte, lá em 86, que resultou na Constituição de 88, o debate foi o seguinte: a guerra entre Norte e Nordeste e Sul e Sudeste. O Norte e Nordeste, esses deputados formam maioria e eles se unem quando o assunto é a defesa da região. E eles temiam que o Sul e Sudeste ficasse com a maioria depois da Constituição. E aí colocaram pegas. Primeiro, o Estado tem que ter, no mínimo, 8 deputados. Então, o Distrito Federal, estados que têm 600 mil habitantes, como Roraima, tem 8 deputados federais e 3 senadores. 3 senadores por estado, independente do número de habitantes. Cada estado e Distrito Federal tem 3 senadores. São Paulo tem 3 senadores. São Paulo bate o teto. A Constituição coloca um teto. 70 deputados é o número máximo de parlamentares por estado. São Paulo poderia ter muito mais de 70, mas tem apenas 70. Isso para evitar que o Sul formasse a maioria no Congresso Nacional. Agora, veja bem, aí um estado que não tem eleitor chega aqui com pouquíssimos votos. Imagina, Roraima tem 600 mil habitantes, tem 8 deputados e 3 senadores. É uma Sorocaba, né, Zé? Roraima é uma Sorocaba. Exatamente, tem menos habitantes do que Rio Preto, por exemplo, é pouco, né? E tem 8 deputados. E ninguém quer reduzir, não há como votar isso porque os parlamentares não querem. Se pudessem, aumentava o número de parlamentares. E aí tem 2 dificuldades. A primeira, evidentemente, todo mundo se preocupa, que é o custo. O custo do Congresso Nacional é de 11 bilhões de reais por ano, o orçamento desse ano. 11 bilhões. 85% desse dinheiro é para pagar salários de servidores, né? Salário mínimo aqui é 19 mil reais, quer dizer, você entra ganhando 19 mil reais, o teto Deus sabe, né? E aí soma com outros penduricalhos e tal. Então, custo de 11 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, uma cidade de 500 mil habitantes tem um orçamento de 1 bilhão. Então, o Congresso vale 11 cidades de 500 mil habitantes. Quer dizer, o custo é muito alto. Por outro lado, a questão política, com 513 deputados, fica muito difícil discutir racionalmente. Muito difícil. Não dá para você reunir 513 pessoas e discutir. Por outro lado, houve ali um desvio, se discutia com líderes e tal, mas agora tem 30
partidos políticos. Quer dizer, tornou ingovernável a situação, não dá para discutir com 513. Então, a solução seria reduzir o número de parlamentares ou mudar o regimento para discutir com menos parlamentares, ou seja, menos partidos políticos. Então, o Congresso virou essa Torre de Babel. Perfeito. Adriles, você seria favorável a essa redução de parlamentares aqui no Brasil? E se você conseguir, que solução nós teríamos para conseguir viabilizar isso? A solução passa por uma reforma política. A reforma política passa pela vontade, desejo e consciência dos senhores parlamentares. Então passa por um paradoxo quase que inexequível, né? O Zé bem disse que os parlamentares não querem reduzir. Agora, a gente deveria, utopicamente, aproveitar uma situação de pandemia, de escassez de recursos, em que todos os cidadãos brasileiros estão fazendo sacrifícios e perceber que 11 bilhões de reais por ano gastos em serviços públicos prestados a deputados e senadores é uma calamidade. E não é populismo dizer isso, é só você ver países como Suécia, Noruega, países da Europa que têm um PIB muito mais alto, muito mais elevado que o brasileiro, em que deputados e legisladores têm uma vida espartana. Alguns vão de bicicleta para os seus gabinetes, o custo, o em volta, para além dos 33 mil reais que eles recebem, chega até 100 mil com servidores públicos, com pessoas. Ou seja, primeiro é a redução do custo, primeiro é a reformação da representatividade, que é completamente injusta, né? Um senador do Acre vale o mesmo que um senador de São Paulo. Isso é injusto. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, o Acre tem o quê? 300 mil? Ou seja, existe uma diferença na questão de uma pessoa, um voto, que é completamente distorcida pela própria Constituinte de 88, como o Zé bem disse. Outra questão, você ter visibilidade do Congresso, fazer um voto distrital misto para saber qual é o deputado que lhe representa, o seu distrito, a sua região. São 513 deputados eleitos sem visibilidade. Elege uma bancada de 6, 7, às vezes o cara que não teve nem voto suficiente para se tornar vereador na sua cidade. Ou seja, é um caos, mais 32 partidos, ou seja, não existe uma representatividade legítima e ideológica com a qual o eleitor se identifique. Existe realmente, como o Zé bem disse, uma torre de Babel de falha de comunicação em relação ao governo executivo e com o eleitor que quer ter uma representatividade, uma visibilidade do deputado que elege e quer ter exatamente um sentido de economia. A gente está com um déficit público gigantesco, aumentando por causa do isolacionismo que a gente passou, e a gente gostaria de ver o exemplo desses deputados e senadores. Resta saber se isso vai tocar a consciência deles, né? Okay. E a gente tem que cobrar. Joel, e aí? Traz pra gente uma solução, porque a reforma política depende do Congresso Nacional aprovar. O Congresso Nacional está dividido de acordo com o número de deputados que o Zé bem elencou aqui. Como é que a gente sai disso? Tem alguma solução? Você acha realmente que no Brasil um dia a gente vai ver acontecendo o que aconteceu na Itália, da redução do número de parlamentares? Olha, primeiro eu traria o questionamento, Paulo, se essa redução do número de parlamentares para nós seria desejável. Tá? A Itália, que é um país de 60 milhões de habitantes, estava com quase 1.000 parlamentares ali. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, ou seja, bem maior, temos 513 deputados, mais os senadores, acho que dá 594 parlamentares aí. Ou seja, a gente já não está numa razão tão gritante como a da Itália. Na verdade, a gente tem menos representantes do que na França, do que na Alemanha, do que no Reino Unido. Então, eu não sei se reduzir o número de parlamentares no Brasil faria muito sentido. O gasto total do Congresso é esse mesmo que o Zé Maria levantou, mas o gasto por deputado, quanto um gabinete de deputado gasta, eu acabei de olhar aqui na Gazeta do Povo, estão estimando em 3 e pouco milhões de reais por ano. Ou seja, do ponto de vista do orçamento do nosso governo, não é tão relevante. O que é relevante fazer para melhorar a qualidade, para aumentar a eficiência do nosso Congresso? Redução do número de partidos para acabar com esse caos de negociações que é hoje em dia. Isso já está acontecendo graças à cláusula de barreira. Poderia ter uma cláusula de barreira um pouco mais ambiciosa, mas essa que foi votada nos últimos anos, ela já está começando a ter os seus primeiros efeitos. A cada nova eleição, mais partidos vão deixar de existir, porque vão parar de receber recursos públicos. Então, o primeiro ponto é esse, cláusula de barreira. E o segundo ponto, se a gente quer mudar alguma coisa na remuneração dos políticos, para realmente ter alguma economia de recursos,
eu começaria olhando para outra ponta, não para Brasília, mas para os municípios. Até 88, até a nova Constituição, o cargo de vereador não era remunerado. E o cargo de vereador, sim, ele está presente em todos os nossos aí 5.400 municípios, mais ou menos, que a gente tem. Todos os vereadores são remunerados, todas as câmaras de vereadores nesse país. Você tem município que não tem posto de saúde direito, mas todo município tem uma câmara de vereadores. Eu começaria olhando aí. A gente poderia criar e voltar à normalidade do vereador não remunerado. Aí sim você tem volume o suficiente para ter alguma economia que faça alguma diferença, porque os 513 deputados, você vai tirar alguns deles ali, vai diminuir para 400, não sei o que você quer fazer, não vai, de economia de recursos para o nosso governo não vai mudar nada, não vai ter impacto algum. A remuneração dos vereadores, aí sim, aí talvez teria algum impacto, mas de novo, é uma luta política quase impossível, então eu não sei se está aí para o Estado economizar recursos, eu não sei se essa briga seria a melhor opção, porque teria um custo político altíssimo para quem quer que tentasse fazer. Quanto ao número de deputados, olha, menos deputados vai significar também menos ideias, menos grupos de pessoas também sendo representadas lá no Congresso. Né? A gente necessariamente quer isso? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o problema não está no número de deputados e muito mais no número de partidos. Esse já vai ser reduzido ao longo dos próximos anos. Poderia ser mais ambicioso isso. Ô Joel, você realmente acha que os 513 deputados são 513 ilhas que se comunicam de ideias e ideais? A gente sabe que não é não, bem grupos assim, humanos, né? grupos de pessoas, representam interesses da sociedade, grupos econômicos como o agro, como igrejas, como uma série de grupos aí que estão lá representados. Você vai diminuir isso, e outros menores, que às vezes conseguem um deputado, vão ter 0. Eu não sei se necessariamente isso seria uma coisa boa. E um último ponto. Você tocou, Adriles, na questão dos senadores, que é injusto. O São Paulo tem muito mais população que Roraima. Nos deputados federais, eu concordo. A gente tem um desbalanço aí, porque os deputados são os representantes do povo. Já os senadores, eles representam justamente as unidades federativas. Então é por desenho, é por projeto que os senadores... Então, é por projeto que os senadores são o mesmo número para todos os estados. Porque justamente ali eles não estão representando uma população, eles estão representando a sua unidade federativa e todas são consideradas iguais na União Brasileira. Você tem que ter um contrabalanço. São Paulo é a maior economia do país, mas é os 40 deputados, milhões de mas habitantes. Mas daí é o número de deputados. É que o Senado é a casa dos estados, Pois é, a casa dos estados. Mas mesmo assim, você colocar 3 senadores para o Acre e 3 para São Paulo, você tem uma diferença, um desequilíbrio de representatividade que é gigantesco. Aumenta e reduz para 1. O desequilíbrio acontece na Câmara, não no Senado. O problema é realmente na Câmara. O que eu acho que poderia acontecer no Senado é diminuir o número de senador. Ao invés de ser 3, daria para reduzir para 2. Mas é isso, para 1. Eu acho que para 1. Aí eu concordo.